Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui com mais um comentário neste canal chamado Lives do Duda, onde eu, de uma forma aleatória, escolho assuntos, jogos também, para poder conversar com vocês, dar a minha opinião baseado no que eu vejo, no que eu acho e no que eu gosto de consumir. Bom, esse vídeo é para falar sobre a coletiva de hoje do Marcelo Marques junto com o Alberto Guerra, presidente do Grêmio, da compra da Arena e tudo que se fala, né, a respeito deste movimento histórico. Bom, primeiro que eu fui e foi muito legal. Foi histórico, foi significativo, tinha uma aura, tinha um ambiente super positivo dentro da Arena. Tínhamos muita gente dentro do auditório, eu acho que aproximadamente mais de 100 pessoas, 150 quem sabe, gremistas ilustres, gremistas históricos, movimentos políticos, todos unidos em prol do Grêmio. Então, primeira coisa que eu quero deixar aqui registrado é que Marcelo Marques, de alguma forma ou de outra, não sei se esse era um dos desejos dele, mas ele parece estar pacificando o clube. Então, essa foi uma coletiva esclarecedora, importante e pacificadora. O Marcelo, que começou esse movimento no assado, diga-se de passagem, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque foi através de um canal no YouTube, foi através de um comunicador independente que esse movimento começou, né? O Marcelo, eu tinha um contrato, até vou contar essa história pela primeira vez, vou aproveitar esse canal. O Marcelo queria patrocinar o assado, e isso há uns 2, 3 anos atrás, e a gente começou a conversar, e ele pediu, então, eu quero que tu venha conhecer a minha fábrica em São Paulo. E eu não tinha condições de ir, eu tava... não é bem em São Paulo, né? Capital é um pouco próximo. E eu disse, cara, não sei se eu consigo, papapá. Ele entendeu isso como um não. E não era o caso. Mas enfim, a gente não voltou a se falar. Nos reencontramos num jogo do Grêmio em Belo Horizonte, naquelas quartas de final, em que o Soares rouba uma bola, dá pro Vila Sante faz o gol e a gente classifica contra o Cruzeiro lá no Mineirão. A gente se encontrou no hotel, ele, tu lembra de mim e tal? Eu disse, dele, cara, eu sou o Marcelo da Marques Pan. Eu falei, poxa, que legal, velho, como é que tu tá e tal? Pô, tô te esperando, queria patrocinar um assado, não sei o que. Tá bom, pô, legal, pá. Ficamos conversando um tempo ali no hotel, o tempo passou e tal, ele disse, eu quero ser entrevistado no assado e tal. Eu falei, pô, vamos ver e tal. Eu não tinha muita ideia da relevância da Marques Pan no mercado, te confesso. Bom, o contato dele veio novamente, a gente se encontrou em algumas agas e eu tenho um Marcelo que trabalha comigo também, né, o que é o meu comercial, e o Marcelo falou, cara, eu tô indo fazer uma reunião com o Marcelo da Marques Pan. Eu falei, cara, vai que já faz um tempo que a gente tá namorando e as coisas não andam. E no fim andou, ele me convidou para ir lá, passei uma tarde inteira lá junto com o Marcelo comercial, meu comercial, conheci, né, o escritório dele, que é do outro lado da rua da fábrica, mas em Gravataí, e foi muito agradável, né? Ali eu vi o tamanho do gremismo dele, conheci ele mais a fundo, conversamos muito de Grêmio e muito de assado com o Marques Pan, nada de presidência, nada de nada, aliás, era 2023, tava no meio do ano do Soares, e ali começou um namoro que veio a se concretizar em fevereiro desse ano ou janeiro desse ano. Quando a gente assina esse contrato deste ano, uma das coisas que ele queria era ser entrevistado. E eu falei, cara, tranquilo, acho que a gente tem assunto, tu trouxeste o Soares, tem a história da Marques Pan, que é muito rica, então acho que beleza, vamos fazer o assado, não tem problema, tu é um patrocinador do assado, por mim tá tranquilo, já peguei grandes empresários, Von Tobel, Nelson Sirotsky, Celso Rigo, cara, fazer com o Marcelo acho que não teria problema, acho que tem contexto legal. Ok, essa era a ideia, fevereiro.
por agenda a gente não gravou. Chegou um dado momento que ele falou, cara, eu quero ser entrevistado porque eu tenho... Lembra aquela coisa, né? Agora chegou a hora, eu preciso ser. Eu falei, cara, tranquilo, vamos ser. Tá, mas eu quero conversar contigo. Eu falei, beleza. Aí ele me contou, cara, pode ser que aconteça isso. Eu falei, Marcelo, isso é grande. E ele me conta todo o projeto e diz, cara, eu tô pensando em ir, cara. Eu recebi o convite do Dutra. Eu falei, cara, que sensacional, velho. E aí ele marca o assado, né, a data, cara, eu quero que seja ao vivo nessa data. No fim ele adiou 2 semanas, foi na data acho que 2 de junho, eu acho, nós fizemos ao vivo. E faltando um dia ou 2 dias eu começo a ouvir na rádio que ele ia anunciar no meu programa a sua candidatura. Eu falei, cara, o cara não me falou nada, não pode ser, velho. E aí eu questionei né, o meu comercial, falei, cara, pergunta que história é essa e tal. E aí ele disse, não, vamos ver e tal, não é bem assim e tal, sempre desconversando. E eu falei, tá bom. E aí começaram a mandar mensagem, né, bom, é real, ele vai e tal. Eu falei, cara, não sei, tô sabendo pela imprensa, não sei mesmo, vamos ver. E beleza. E o negócio... aconteceu, ele chegou lá, chegou um bom tempo antes, ele falou, cara, não vamos nem conversar, que eu não quero antecipar nada. Cara, só quer... Daí eu falei, ó, Marcelo, vamos, quero contar a tua história, quero contextualizar a razão de tu estar aqui e tal. E, cara, e depois tu dá a notícia que tu quer dar, né? Eu tô sabendo mais ou menos o que vai acontecer. Ele disse, pois é e tal. Daí ele já vem o negócio do Grêmio, eu imaginei, bom, vai revelar. E eu tava muito preocupado com a isonomia, né? E ainda sou esse cara. Eu tava preocupado e falei para ele, Marcelo, eu vou ouvir todos os candidatos, tá? Seja ele quem for. E ele, não, cara, tu ouve todo mundo, não muda nada, só que eu quero, né, aqui deixar registrado o pontapé inicial, para mim tem que ser no teu programa, ele é o mais foda que tem, cara, encheu a bola. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Bom, fizemos, o programa foi o que todo mundo viu, o programa tem, sei lá, 170 mil visualizações, realmente é um número significativo. Eu acho que das entrevistas do Marcelo é a mais vista. Foi a primeira vez que ele aparece e, cara, é um estrondo. E lá eu já senti, agora um bastidor, eu já senti um brilho no olho, algo que eu não tinha visto, assim, embora eu tinha feito com o Denis Abraão há um ano atrás, tinha perguntado, ele disse que o sonho dele era ser, e ele chorou, ele é muito gremista, ou seja, mas eu vi no Marcelo um negócio, assim, ele é um cara que tem uma estrela, o que me parece, assim, o Marcelo parece ser um cara, sabe quando é um cara iluminado, é o que parece, assim, um cara que veio de baixo, com muito trabalho, um cara extremamente honesto, simples e muito trabalhador, assim, e, cara, o cara tem uma luz impressionante, assim, o ambiente muda, ele naturalmente é um cara que chega num ambiente e o ambiente, opa, ainda mais agora, né? Sabendo de tudo né? De tudo que está acontecendo. Mas enfim, já foi assim. Eu senti isso. E foi muito legal o assado. Acho que quem viu, sentiu a mesma coisa que eu. Ele transpareceu muita verdade, muita simplicidade e fiz este enorme parênteses para dizer que hoje, na coletiva, eu senti isso quando eu entrei na sala. Eram inúmeras pessoas e tinha um sentimento diferente. Claro, estar na arena, ter muitos gremistas, ter uma aura positiva, um ambiente, um pensamento, uma energia, isso foi muito legal. Acho que hoje a gente viveu um dia histórico, um dia que a gente pôde ter um orgulho gremista, né? Um orgulho de ser do Grêmio, né? Eu acho que a Arena, injustamente, né, ela não tem culpa, né? Se ela fosse uma pessoa, ela não tem culpa de ser vilã, né? Ela não tem culpa, ou seja, quem foi vilão em algum momento foram as pessoas que administraram e
E, cara, nem sempre com dolo, mas é o sentimento que a torcida passou a ter nos últimos tempos, né? A torcida estava revoltada com a Arena e ela não tem culpa, né? O estádio não tem culpa. Então, o Marcelo é o cara que está conseguindo, né? Ao menos eu senti isso, resgatar um orgulho, uma esperança, o mesmo sentimento que eu tive naqueles áureos tempos de Renato em 15, 16, 17, né? O Renato chega em 16, mas aquele depois do 5-0 ali, aquele ambiente positivo, eu senti isso hoje de novo, assim. Isso me dá muita esperança. Não vai ser assim, não vai. O Grêmio não vai começar a jogar melhor agora, amanhã, depois, e não vai ser campeão brasileiro, não vai, né? Mas é como se eu tivesse pego um tijolinho e tivesse colocado para iniciar um muro, né? Então a gente está iniciando hoje uma nova era, um novo momento, e isso começa com o Grêmio sendo dono e podendo agir no seu estádio. O Grêmio sempre foi dono da Arena, né? Mas o Grêmio não podia usufruir de algumas coisas que a Arena te traz sem dúvida de benefício. Muita gente fala, né? A Arena só deu lucro num ano da sua história, em 2023, no ano do Soares. Bom, agora cabe ao Grêmio fazer com que a Arena dê lucro. Independente se o time ganhe de todo mundo, se o time... não importa. Né? Aí está depositada a esperança do Marcelo, né? Na paixão. E aqui vai um recado ao Marcelo. Marcelo, nem todo gremista é apaixonado e nem todo gremista pode fazer as insanidades e loucuras que tu tem conseguido. E é lindo ver. Mas então a gente tem que também entender qual é o limite de cada gremista e como esse gremista pode ajudar. Né? Eu comentei em vários sites e vários posts, né? Cara, que orgulho do Marcelo, que orgulho, né, poder ajudar os caras. Tá, e tu, o que tu faz? Cara, não importa o que eu faço. Eu não tô aqui para dizer o que eu faço e não me importo, né? Mas eu faço silenciosamente. Tem coisas que eu já fiz bem importantes, tem coisas que eu fiz menos importantes, mas assim, coisas que eu posso falar com todas as letras. Eu sou sócio do Grêmio há quase 20 anos, desde que eu pude ter a minha independência financeira, no sentido de poder escolher e ter um dinheiro que sobrasse no mês. Primeira coisa foi me associar no Grêmio. Em 2006, eu tinha 23 anos de idade, foi quando, agora dá. Eu fui lá e comecei a ser sócio, sou sócio até hoje, né? Nunca parei de pagar ininterruptamente, nunca atrasei uma parcela. O Grêmio é uma prioridade na minha vida. Nem todas as pessoas é assim, temos que respeitar. Mas se você que está me vendo, se você que está aí, chegou até aqui no vídeo, saiba que se você tiver a possibilidade de ajudar, ajude. Não sei se já tem a modalidade mais em conta, porque está acontecendo tudo muito rápido, mas não deu para fazer tudo. Mas vai ter. E aí é a tua hora. Então, assim, se associe. Esse é o primeiro recado. O segundo é que a gente não pode achar que o Marcelo agora vai comprar tudo e vai mudar a nossa vida, né? A gente também tem que ajudar o Marcelo, né? Ter paciência, virar sócio, torcer, acreditar. O Marcelo dizem que vai investir 500 milhões, vai dar, né? Ele já disse que vai doar a Arena, disse que vai doar 500 milhões. 150, 130 já foram. Falta o restante. Onde vai ser esse restante? Não vai ser só em jogador. Então o Grêmio não vai gastar tudo em jogador. O Grêmio vai de fato reestruturar, ou seja, vai pagar várias dívidas, vai parar de ter juro, vai voltar a ter crédito e, claro, se sobrar, vai começar a investir em futebol, porque sim, o core business do Grêmio é futebol. A gente vive de futebol, o Grêmio é um clube de futebol. Então, por mais que a gente queira ser saudável, e é uma premissa do Marcelo, porque o cara é empresário, ele quer fazer futebol. Então, assim, vai ter time bom? Vai.
mas não quer dizer que a gente vai ter um time que vai bater Flamengo, Palmeiras, Atlético, assim, da noite pro dia. Então temos que ter paciência. Primeira coisa, a gente podia muito bem, né, fazer esse esforço esse ano e pegar uma vaga na Libertadores, o que iria atalhar um pouco esse plano, certamente, de chegarmos ao Mundial, que certamente esse é o objetivo, o Mundial de 29, né? Colocando numa meta, tá lá longe, é o Mundial de 29, pra gente estar lá, participar, estar entre os maiores clubes do mundo, jogando uma competição. Então a gente estando na Libertadores no ano que vem, isso já é um atalho para não precisar um ano a mais para chegar na Libertadores. Então esse é o esforço que tem que ser feito agora. É isso que tem que ser feito. A gente tem que se engajar, e aí também vai dos jogadores, vai do próprio Mano, entender o tamanho do movimento, o tamanho do esforço que esse cara tá fazendo, e ele tá pedindo ajuda de todo mundo, sabe? Ele diz, cara, olha o que eu tô fazendo aqui, façam vocês também, tá ligado? Então todo mundo vai ter que dar mais, né? E o dar mais dos jogadores é se doar a ponto da gente chegar numa Libertadores e quem sabe um título da Sul-Americana. A coletiva foi histórica. Gravem na data de vocês, dia 15 de julho de 2025, um dia histórico, um dia que a gente vai poder, se Deus quiser, olhar para trás e dizer, cara, o dia 15 foi uma ruptura no que a gente vem tendo nos últimos anos. O Grêmio é muito grande, hoje mostrou o tamanho desse clube, foi absolutamente maravilhoso e eu tive muito orgulho de comparecer e de participar desse tamanho, mas eu participei e eu tenho orgulho e eu não vou me cansar de falar. Poder ter, entre aspas, apresentado o Marcelo para nós gremistas foi do caralho. E tomara que esse cara consiga trazer para nós as mesmas alegrias aí que outros conseguiram, porque a história do Grêmio é repleta de heróis e pode estar nascendo mais um. Tamo junto, beijo.